Você está no canal Números Não Existem, sou o professor Viana. Hoje é dia 17 de março de 2025. Eu trago aqui o convidado, o professor Cleiton, de Ciências, Cleiton José. Cleiton José. Pronto, professor de Economia aqui da Unidade Acadêmica de Serra Talhada. Pela primeira vez, o canal Números Não Existem convida um professor, né? Já vocês que acompanham o canal são habituados a meus vídeos aulas, né? Eu faço algumas explicações, sempre está mudando o tema. Hora eu estou falando de derivada, hora eu estou falando de integral, hora eu estou falando de conjunto. Mas hoje eu tive a ideia de convidar o professor Cleiton. É um prazer ter aqui no canal, professor, eu agradeço. O intuito aqui é que o professor Cleiton vai explicar a importância da matemática dentro do curso de Ciências Econômicas. Viana, é um prazer, é assim, uma satisfação enorme estar aqui conversando com você. E eu acho que trazer esse tipo de informação é essencial para o aluno que faz economia, para o aluno que deseja fazer economia, o profissional das ciências econômicas e para a galera da matemática que está procurando algum tipo de aplicação e que diz assim, poxa, na economia eu posso aplicar. E aí, Viana, a ciência econômica ela se divide em algumas grandes áreas, né? É a área da ciência da economia política, da história econômica, da microeconomia, da macroeconomia. E aí eu trouxe dois livros, um livro sobre microeconomia, que é do Mankiw, um autor americano muito famoso. Esse livro aqui é Princípios de Microeconomia. E outro livro que eu gosto muito, que é nacional, é o Manual de Macroeconomia dos Professores da USP. Esse livro é muito bom em relação à macroeconomia. E, Viana, tanto a microeconomia quanto a macroeconomia, elas bebem muito da matemática. Na microeconomia se estuda muito decisões de otimização dos agentes. E o que seria essa decisão de otimização? É um consumidor que vai fazer uma escolha sujeita a uma restrição orçamentária, então ele vai ter uma função que define as preferências dele, que a gente chama de função de utilidade, e uma restrição orçamentária, que é o quanto ele pode gastar e o custo de cada coisa, então preço das coisas, renda que ele tem, o que restringe. Porque, por exemplo, eu e você com certeza gostaríamos de ter uma Ferrari, mas nós não temos condições de pagar por uma Ferrari. Então a gente tem uma restrição clara de orçamento que faz com que a gente fique impossibilitado de fazer essa escolha. Mas dentro da nossa possibilidade, a gente tem, cada um de nós, um carro comprado para usar, que foi feita uma escolha nossa. Então a gente estuda como é esse processo de escolha a partir da matemática. A matemática formaliza essa discussão, com funções, com restrições, com métodos de otimização, como o método de Lagrange. Na macroeconomia, existe também muito de matemática. Os primeiros modelos macroeconômicos, eles são modelos que equilibram dois mercados, por exemplo, o mercado de bens e o mercado de serviços. Usa muito a matemática mais algébrica, uma álgebra para a resolução dos problemas. Mas à medida que a macroeconomia ela vai evoluindo, ela passa a incorporar expectativas dos agentes, e as expectativas começam a ser, primeiro, expectativas adaptativas e depois as expectativas racionais. Inclusive, a lei das expectativas racionais premiou o Lucas com o Nobel de Economia. E a partir do momento de que existem essas expectativas racionais, os modelos de macroeconomia passam a incorporar também a decisão dos agentes. Os agentes também otimizam suas funções. Então, a macroeconomia ela passa a beber do fundamento microeconômico, que já tem muita matemática, e aí também passa a ter muita matemática, e aí na macroeconomia muitas vezes são decisões intertemporais, otimizações com horizonte infinito de tempo. Então, assim, são uma matemática ainda mais sofisticada do que se requer na microeconomia. Tem um colega no mestrado, professores de mestrado, doutorado, na época diziam assim, quem entender economia, microeconomia é matemática. Microeconomia é matemática, porque
desde os axiomas da microeconomia até as aplicações, elas são coisas fundamentadas na matemática. Por exemplo, um dos axiomas da microeconomia é da completeza. O axioma da completeza é um axioma dos números reais. Sim, sim. Os números reais são ordenado e completo. Exatamente. Outro axioma é a transitividade, sim, que é a ordenação. Sim. É um corpo ordenado dos números reais. Exatamente. Então, assim, quando você pega os axiomas da teoria do consumidor, são axiomas que, na verdade, são reflexos de axiomas matemáticos, que vão lá definir os números reais. Então, assim, é tudo que nasce na microeconomia, nasce de onde? Nasce dos fundamentos matemáticos. Toda discussão, ela parte da matemática, ela parte de um fundamento. E aí, como eu disse, costuma-se dizer, microeconomia é matemática, mas e o que é macro? Macro é micro. Ou seja, macro também é matemática. Sim. Macro é micro por quê? Porque hoje em dia a macroeconomia passou a beber dos fundamentos microeconômicos. Então, aqueles modelos... Depende das decisões do consumidor, do produtor, não é isso? Exatamente, só que em nível agregado. Sim. A diferença é essa, enquanto a micro está no nível individual, a macro está no nível agregado, junta todo mundo. Só que o comportamento agregado ele pode ser similar ao comportamento individual, então acaba que você tem a microfundamentação da macroeconomia. E você falou sobre as restrições orçamentárias, né, que o consumidor vai, e também questão da preferência, né, também entra na conta, mas também tem o conceito de produtos substitutos complementares, né? Também entra na decisão do... Exatamente. A manteiga, a margarina. A manteiga é mais cara que a margarina. Se a margarina aumentar o preço, o consumidor vai para a manteiga. Né? Exatamente. Aí, nesse ponto, Viana, a gente tem os sistemas de equações entrando em campo na microeconomia. Porque você tem diferentes mercados que se equilibram mutuamente, que é o que a gente chama de equilíbrio geral. A partir do momento que um dos mercados muda de preço, o consumidor migra para outro mercado, que tem um preço mais atrativo, e aí deixa de consumir aqui para consumir ali, o equilíbrio se mantém. Então, o sistema de equilíbrio geral ele é justamente para a gente enxergar isso, enxergar essas movimentações em que o consumidor faz entre dois mercados, quando os mercados, por exemplo, têm diferentes preços e têm umas relações de substituição ou de complementariedade. Correto. Professor Cleiton, eu quero agradecer aqui a presença no canal Números Não Existe. Pela primeira vez, como já falei, né, é o primeiro convidado a falar um pouco sobre a importância da matemática. No caso, a gente está abordando aqui a economia. Inclusive, nesse canal tem alguns vídeos em que eu apresento aplicações de economia. É algo ainda superficial, mas a gente vai se aprofundar mais nesse tema que é importantíssimo, tá? E só agradecer, professor. E quem sabe uma outra oportunidade a gente se aprofunda mais no tema e traz outros vídeos, outras abordagens. A gente está sempre nessa empreitada aí. Muito bom, Viana. Eu é que agradeço a oportunidade de falar e de trazer um pouquinho da economia para o público da matemática. Isso é espetacular. Eu acho que é uma paixão minha, uma paixão nossa, a gente tem que estar junto. Sim. E só para encerrar, o professor Cleiton falou de números reais. Aqui no canal também tem um vídeo que fala dos números reais, inclusive eu falo que é um corpo ordenado, completo, tem toda uma explicação. Acessem lá que vocês vão ter esse conteúdo na palma da mão, né? Pelo YouTube. Um abraço e até mais.